Eu cheguei aqui, ele já me trouxe para a igreja, andamos todo o espaço, ele me contou a história toda da igreja, depois me levou no Complexo do Alemão, conheci as congregações, voltei, preguei no almoço aqui, que estava tendo uma reunião, ele é uma pessoa impactado. Fiquei impactado de ver uma Assembleia de Deus, uma igreja que respeita as suas raízes, a sua história, mas contextualizada, que prega o evangelho, dinâmica. Deus vai alargar as tendas de vocês. Fui muito ministrado. Que liderança maravilhosa, quantos pastores queridos, que Deus continue abençoando a história de vocês e que possamos fazer parte desta grande colheita, eu creio. Uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias e eu quero participar dela junto com você. Aleluia! Nós tínhamos um carrinho velho lá na igreja que era um carro missionário. Apelidamos ele de Se Deus Quiser. Se Deus quiser, ele pegava. Se Deus quiser, ele parava. Eu lembro um dia que eu tirei a chave da ignição e o carro continuou funcionando. Aquele carro nos fazia orar. Quando você sabia que tinha que usar o Se Deus Quiser, você já ia orando. Mas sabe, a nossa vida com Deus, precisamos ser assim. Nós somos um carro velho que às vezes pega no tranco. Mas se Deus quiser, a gente vai para frente, a gente vira para o lado, a gente vai para a esquerda. E quando somos direcionados pelo Espírito de Deus, as coisas acontecem. Eu quero ser um carrinho velho hoje aqui, para direcionar a instrução da palavra de Deus. Eu creio, Deus tem algo para fazer hoje aqui entre nós. Amém? Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo. E repita comigo essa declaração de fé. Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai falar contigo hoje. Deus colocou no meu coração uma palavra hoje baseada num salmo muito conhecido, Salmo 91. Se você trouxe Bíblia, abra lá, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo de tamanha bênção?
Quem é o alvo? Aquele que habita no esconderijo de Deus. Eu já li esse salmo muitas vezes, mas neste último ano em especial, ele me saltou aos olhos de maneira diferente. E uma expressão que o autor usa aqui, uma linguagem poética para falar do cuidado de Deus, me tocou de maneira especial: o esconderijo de Deus. Que lugar é esse? Deus se esconde. O que o salmista quer nos ensinar através desta imagem? Hoje eu queria te convidar a olhar para o esconderijo do Altíssimo e tirar algumas lições que podem mudar completamente a sua vida. Quantos querem aprender sobre este lugar? A primeira lição que aprendemos com o esconderijo de Deus é que Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por nós. Eu tenho filhos pequenos, o Benício tem 5 anos e a Nina tem 3. Quando eles eram ainda menores, eu gostava muito de brincar com eles de esconde-esconde. E a maneira como fazíamos isso era interessante. Eu, por vezes, me escondia debaixo da cama, mas deixava o pé para fora, para minha filha me encontrar, ou então me escondia atrás da cortina e deixava também os pés aparecendo. Outras vezes eu me deitava num canto, me cobria com cobertor e deixava o braço para fora, porque eu queria ser encontrado. Eu queria ver o sorriso do meu filho, da minha filha, tirando o cobertor e dizendo: pai, te achei. A Bíblia nos apresenta um Deus que quer ser encontrado por nós. Quando a Bíblia nos apresenta Moisés indo de encontro à sarça ardente, um arbusto que pega fogo e não se consome, aquele homem cuidando das ovelhas do seu sogro, e então ele vê algo. Esse Deus que quer ser encontrado, que deixa o braço para fora, a perna aparecendo, ele faz um arbusto pegar fogo e chamar a atenção daquele homem. Quando ele chega perto e vê o que é isso, ele então ouve a voz do seu Senhor: retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Deus quer ser encontrado por nós. E são várias as imagens que nos remetem a este lugar secreto. Jesus vai chamar este lugar de quarto secreto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. No Antigo Testamento, a imagem que representa este lugar é a tenda do encontro. Quando Deus está na iminência de ir embora, o povo havia pecado. Moisés constrói uma tenda fora do arraial e chama este lugar de tenda do encontro. Todos os dias ele acordava cedo de manhã e ia para aquela tenda. O povo então ia para as portas das suas barracas e ficava olhando o que ia acontecer. Aquele homem então entrava na tenda. E preste atenção, a imagem de Deus para o povo de Israel era a nuvem. A nuvem os guiava de dia e de noite os aquecia. Quando Moisés entrava na tenda e a nuvem, a Shekinah, vinha sobre aquele lugar, todos se jogavam no chão e adoravam, porque Deus não havia ido embora, ele ainda podia ser achado. Aleluia! A palavra de Deus nos mostra e apresenta um Deus que quer se relacionar conosco, um Deus que quer ser achado. Do paraíso, no Éden, até o Apocalipse, na Nova Jerusalém, nós ouvimos um convite constante: vem a mim, eu quero me revelar a você. Hoje nós viemos celebrar o aniversário da igreja, não apenas isso, viemos para mais um encontro. Ele está neste lugar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Hoje a nuvem de Deus vai vir neste lugar. Acha que nasce e manifesta, Senhor. Se manifesta. Queremos te encontrar. Eu tinha 19 anos quando, num culto, Deus falou comigo: você não me conhece. Eu já estava no seminário, estudando para ser pastor, já tinha lido muitos livros, já tinha lido a Bíblia inteira, sabia muitos versículos de cor. Como assim não te conheço, Deus? E Deus me disse: você conhece a teologia, você conhece as histórias da Bíblia, mas você não me conhece, você não tem intimidade comigo. Naquele culto eu lembro que eu fui à frente e eu fiz um compromisso com Deus, de buscá-lo todos os dias, 1 hora por dia. Eu queria encontrar o esconderijo de Deus. Comecei o meu tempo de devocional, eu fazia as madrugadas, naquela época, antes de dormir. Comecei no meu quarto, mas eu gostava de tocar violão e procurei um outro lugar. Encontrei na garagem um lugar onde eu podia fazer um certo barulho, sem incomodar ninguém. E eu lembro que eu fui a primeira vez, o primeiro dia, encontrei um buraco lá no fundo da garagem, era o meu canto de oração. E eu cheguei ali e comecei a orar. Orei pela família, orei pelos amigos, orei por todo mundo que eu lembrava, orei pela igreja, pelos projetos missionários. Quando eu terminei de orar, olhei no relógio, tinham passado 7 minutos. Eu falei: meu Deus, por que eu falei que ia orar 1 hora? Voltei em crise. No outro dia eu fiquei montando estratégias para como passar aquela 1 hora na presença de Deus. Eu falei: já sei, vou orar pelos carros. Estava na garagem, então eu ia orando pelos carros. Deus, esse carro aqui está mais judiado, o irmão está precisando mais, abençoa ele. Deus, que a tua presença se manifeste, e orando, mas em determinado momento eu entendi. A presença de Deus me visitou. Era um encontro, era um relacionamento, era o meu pai me chamando para perto. Eu lembro o dia que eu desci a garagem. Cheguei meio atrasado para o meu horário de encontro, e quando eu saí do elevador, eu ouvi a voz do Espírito dizendo: eu estou aqui, estou te esperando. Eu passei por meio dos carros, todo arrepiado, porque eu senti a presença de Deus ali. Eu comecei a orar e clamar, e eu abri a Bíblia, e as palavras de Deus eram claras para mim, uma resposta atrás da outra, uma palavra atrás da outra, todas elas ministravam meu coração. Eu comecei a chorar ali, ouvindo a voz de Deus e entoar louvores. Aquele dia eu não tinha levado o relógio. Quando terminei meu tempo de oração, entrei no elevador. Quando eu abro a porta da cozinha, no micro-ondas estava o relógio, 5 horas da manhã. Eu tinha passado a minha primeira madrugada na presença de Deus. Hoje eu queria te convidar a ir ao lugar secreto. Hoje eu queria te convidar a ir à tenda do encontro. A obra de Deus nós fazemos neste lugar. Hoje eu quero te convidar a se apaixonar de novo, a lembrar dos teus momentos com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quantos querem encontrar Deus? Aleluia! Segunda lição que eu aprendo com este salmo é a importância da constância. O versículo vai dizer: aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive lá, aquele que não sai por coisa alguma deste lugar. Eu creio que avivamento acontece, despertamento espiritual vem, quando não apenas encontramos esse Deus que quer ser encontrado por nós, mas quando valorizamos a presença dEle. Aquele que habita. E é interessante, o Salmo,
A maioria das poesias bíblicas, elas são constituídas por paralelismos. E aqui existe um paralelismo sinônimo. Ele está dizendo duas vezes a mesma coisa. Há um paralelo entre as palavras. Onipotente está para Altíssimo, sombra para esconderijo, habitação para descanso. Ele está dizendo duas vezes a mesma coisa, aquele que habita no esconderijo. Em outras palavras, aquele que põe a sua cama na sombra de Deus. Aquele que não sai de lá. E existe uma bênção especial reservada para aqueles que habitam, que buscam não apenas um dia, ou numa conferência, ou num culto especial, mas que constantemente, recorrentemente, encontram ao Senhor. A palavra de Deus vai nos mostrar estas bênçãos. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se detém à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita. O que vai acontecer com ele? Será como árvore plantada junto às correntes de água, dará muito fruto, tudo o que fizer prosperará, aleluia. Há uma bênção para os que são constantes. Eu gosto do Salmo 63, quando ele diz: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti como terra seca. Exausto e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Aleluia! Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Eu gosto de imaginar que o salmista escreve essa poesia quando ele vê a corça farejando desesperadamente pelas águas. Ela tem um olfato privilegiado, ela sente o cheiro das águas a metros de distância, mas quando chega a seca, a pele da corça racha e ela exala um odor que atrai os predadores. Por isso, quando ela está com sede, ela começa a farejar como quem pede ou clama pela vida. É um instinto de sobrevivência, é esse desespero que o salmista está falando, daqueles que encontraram Deus e o querem de novo. Hoje, neste lugar, Deus vai achar pessoas que o procuram desta maneira. Nós precisamos levantar a igreja, os jovens, e ensiná-los a buscar a Deus desta forma. Avivamento não tem a ver apenas com contextualização, tem a ver com experiências com Deus. Quando mostramos o caminho, o lugar do encontro, os jovens se apaixonam, eles são impactados. Deus vai fazer algo novo aqui. Eu lembro de um livro que eu li na minha adolescência, que dizia: infelizmente a maior parte da igreja está como um detetive à procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso e assim por diante. Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus querem percorrer a trilha da verdade até chegarem ao ponto da revelação, um ponto onde Deus está. Aleluia. Josué encontra a tenda. Moisés fala com Deus face a face. A Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda, ele estava lá, ele habitava. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Eu lembro bem, ano passado, minha mãe ganhou a oportunidade de fazer um tratamento fora nos Estados Unidos. A minha mãe tem uma doença rara, uma síndrome chamada síndrome de Eaton-Lambert e outras complicações, e ela está perdendo todos os movimentos do corpo. Já faz 8 anos que a minha mãe está doente. Hoje ela não pode andar mais, ela tem muita dificuldade na fala, ela
está num momento avançado da doença. E ano passado surgiu essa oportunidade de um tratamento fora. E a minha tia me ligou, falou: Michel, ainda não havia pandemia começado aqui, e ela falou: a melhor maneira da gente reunir a igreja durante a semana para orar é fazer uma live de oração. Eu nunca tinha feito uma live. Eu lembro bem, era fevereiro do ano passado. Primeiro dia nós fizemos uma live de oração, era para durar uma semana. Eu oro todos os dias de manhã. Ela falou: ora com a igreja, uma semana. E começamos. O primeiro dia tinha 150 pessoas, no segundo dia, às 6 horas da manhã, tinha 300. No final daquela semana tinha 700 pessoas buscando a Deus em oração. Eu olhei para minha esposa e falei: que reunião de oração, tem 700 pessoas, 6 horas da manhã, não dá para parar. Os meus pais iam ficar 40 dias fora, eu falei: vamos ficar até eles voltarem. E continuamos. Na outra semana tinha 1.500 pessoas orando. E quando deu os 40 dias, meus pais voltaram. Eu lembro, estava no final daquele tempo, um dia na live de oração, o Espírito Santo me incomodou. Faça um momento de apelo evangelístico. Eu falei: mas Deus, 6 horas da manhã. Naquele dia, 20 pessoas entregaram a vida para Jesus pela live. Eles colocavam assim: Jesus na tela, Jesus, Jesus, Jesus. Nós continuamos. Passado um tempo, resolvemos fazer um jejum de 21 dias com a igreja. 3.500 pessoas participaram do jejum. 6 horas da manhã tinha 3.500 pessoas orando. Eu nunca tinha visto isso na nossa igreja. Continuamos orando. Eu recebi esse testemunho de um irmão quando completamos 1 ano de live de oração. Hoje, sem palavras, meu pastor. Hoje não pedi nada em oração. Somente agradeci e chorei aos pés de Jesus. Passou um filme na minha cabeça, lembrando desse 1 ano de oração. Minha vida espiritual foi abençoada. Das 8 pessoas que convidei para participar da live, 6 aceitaram a Jesus. Desses, 1 fui curado do tumor na cabeça enquanto o Laurinho cantava. 3 foram curados do Covid. 1 saiu da UTI curado de leucemia. 3 receberam uma bênção financeira. Pastor! Que Deus continue abençoando esse projeto. Continuamos. Hoje completamos 479 dias de oração ininterrupta, todos os dias às 6 horas da manhã. Quando o Covid estava em alta, uma experiência que me marcou, eu contei para os pastores no almoço. Uma irmã estava muito doente, ia ser entubada, família muito conhecida na cidade, pediram oração para nós. E começamos a orar por ela todos os dias, às 6 horas da manhã. Determinado dia, um irmão me liga e fala: pastor, liga lá, eu quero te passar o contato da irmã para você saber o que aconteceu. Eu ligo, ela atende o telefone chorando. Diz: pastor, obrigado pelas orações. Eu estava sendo transferida para ser entubada. E eu clamei, pedi o socorro de Deus. Eu sabia que tinha um monte de gente orando por mim. Essa madrugada, Jesus entrou no meu quarto. Ele sentou aqui na minha cama. Ele passou uma pasta laranja nas minhas costas e foi embora. Hoje eu acordei bem, pastor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Hoje eu queria te convidar a ir ao esconderijo de Deus, mas amanhã ir de novo, e depois de amanhã de novo, e depois mais uma vez. Ele é Deus. Aleluia. Terceira lição que podemos tirar desse lugar: os encontros com Deus nos empoderam. Os encontros com Deus nos empoderam. Muitos estudiosos vão dizer que quem escreveu este salmo foi Moisés. E eles vão relatar que ele está falando aqui dos livramentos de Deus no deserto. A peste perniciosa,
os exércitos que caíram, os enfrentamentos e as dispensações de Deus enquanto faziam a travessia. E quando eu estava lendo isso, algo me chamou a atenção na história. A Bíblia vai dizer que quando Deus está na iminência de ir embora, Ele constrói a tenda do encontro. E dia após dia começa a ir à presença do Senhor. A nuvem de Deus vem, a glória se manifesta. E um dia Deus se agrada de Moisés e diz: meu filho, o que você quer? Eu quero te abençoar. E ele diz assim: Senhor, eu quero mais um encontro, eu quero te ver. E aí Deus fala para ele assim: sobe a montanha, se esconde entre as rochas, e eu vou passar com a minha glória, você vai ver pela fresta. Para mim, Moisés escreve esse salmo depois de entrar nesse esconderijo. E quando ele está ali, entre as rochas, escondido, a sombra de Deus o toca, pela fresta apenas ela o toca, e ele é empoderado pelo Espírito de Deus. Aquele que habita no esconderijo, a sombra de Deus. A sombra de Deus o empodera. Hoje a sombra de Deus vai passar neste lugar. Ela vai te tocar. Mas o que acontece quando a sombra de Deus nos toca? Primeira manifestação do poder de Deus na vida de Moisés é revelação. Quando a sombra de Deus o toca, na sequência ele vai e escreve as tábuas da lei, ele escreve a revelação de Deus para o seu povo, ele escreve a história que guiaria os seus, sabe? É no esconderijo de Deus que recebemos da parte do Senhor estratégia, visão, direção. O esconderijo do Altíssimo é uma espécie de ventre espiritual. Ali coisas são geradas, reveladas, mostradas. E quando seguimos a direção do Espírito, somos abençoados. Se estamos nesse lugar hoje, é porque o pastor recebeu uma revelação do Espírito de Deus, quando andava e viu esse galpão sem dinheiro, deu um cheque, crendo na intervenção de Deus. Na semana Deus fez algo, aleluia. A obra de Deus a gente não faz com dinheiro, a gente faz com fé. No começo dessa pandemia, eu lembro, nós fizemos uma reunião pastoral, meu pai veio com a sua agenda, o seu caderninho. Esse caderno de oração do meu pai, ele é um mistério. Ele vai para uma árvore orar e ele volta com o caderninho cheio de coisas escritas. Eu lembro, quando eu casei, um dia estava o caderninho lá, ele deixou de sopa numa mesa. Tinha ido dormir, eu peguei o caderninho para ver o que estava escrito. E quando eu abri, tinha um monte de oração que ele fez por mim, pela minha mãe, pela minha esposa, palavras de Deus que estavam ali, que tinham se cumprido na minha vida. Ele voltou com o caderninho e disse: a gente tinha instalado uma comissão de crise para ver como que ia lidar com as finanças nesse tempo. E ele falou: Deus me disse, não vai faltar nada, pode ficar tranquilo. Queridos, faz mais de ano que estamos nessa situação. Todos os meses na igreja deu superávit, todos. Teve um último mês agora que foi impressionante. Deu quase um outro meio orçamento a mais. Deus fazendo algo no meio da pandemia, o Senhor é bom. Um dia eu estava andando na rua e Deus falou: você vai abençoar pessoas. E Deus colocou uma pessoa no meu coração para eu ofertar. Aquela semana procurei aquele irmão e dei uma oferta para ele. Na mesma semana, alguém que eu não conhecia da live de oração me pede a conta e deposita o mesmo valor na minha conta. Falei: Deus, eu vou fazer de novo. Escolhi mais alguém. Na outra semana, outra pessoa me procura e me dá uma oferta. Igual, aconteceu isso 5 vezes. Na última vez,
Eu comprei um livro para dar para um jovem, coloquei o valor dentro do livro, liguei, ele não estava, a mãe desceu para pegar o livro. Quando eu entreguei o livro, toco o meu telefone. Um médico da igreja, pastor, Deus está me incomodando para te dar uma oferta, você pode me passar a conta? Quando eu entro no carro e abro, o valor que estava depositado era o mesmo valor que eu tinha colocado dentro do livro. Deus é fiel. É no esconderijo de Deus, quando a sombra dele nos toca, que recebemos revelação do Pai. Mas quando a sombra de Deus alcança Moisés, o seu rosto começa a brilhar. A casa de Israel era um lugar de contendas. Muitas vezes Moisés foi ameaçado. Ele chegou a chamar um lugar de Meribá, lugar de contendas, porque ali, por causa da falta de água, quase foi apedrejado. Como se manter na liderança tanto tempo, em meio a um povo passando tantas dificuldades? Quando aquele homem vai e sobe ao esconderijo de Deus, e ele desce a montanha, o seu rosto resplandecia a glória do Senhor. Não podiam olhar para ele, tamanha era a glória do Senhor revelada na sua face. Tiveram que colocar um véu para que não olhassem para ele. Quando um homem que tem um rosto brilhando da glória de Deus começa a falar, não tem confusão que prevaleça. Ele era um sinal vivo da visitação do Espírito. Deixa eu te dizer algo, querido, quem te autoriza é o Espírito Santo de Deus. Não importa a idade, não importa a classe, não importa se é velho, se é novo, se é criança, se é menino, se é jovem pastor ou velho pastor, vá ao esconderijo do Altíssimo e a sombra de Deus te empoderará. Mas a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que Moisés mantinha o véu para não revelar o que se esvanecia. Muitos de nós queremos liderar a nossa casa, liderar os nossos, com a glória dos dias passados. Subimos a montanha, fomos visitados, Ele nos autorizou. Mas agora colocamos o véu para não mostrar que paramos de ir à presença, paramos a ir ao lugar do encontro, paramos de receber a sombra de Deus que nos empodera e por isso cansamos, desfalecemos. Hoje, meu irmão, tira o véu, sobe a montanha, vá ao esconderijo do Altíssimo e a sombra de Deus, ela vai te tocar mais uma vez. Proteção. Quando a sombra de Deus nos toca, Ele se revela, Ele autoriza, mas Ele nos protege. 1000 cairão de um lado, 10.000 de outro, a peste perniciosa não entrará na sua casa, Ele não te tocará, Ele é Deus Todo-Poderoso. Vai ao esconderijo do Altíssimo. Ele nos protege. Eu contei uma história aqui no dia de manhã, no almoço. Um dia eu estava saindo da igreja e encontrei um irmão cabisbaixo, chateado, dei um abraço nele e falei, o que está acontecendo, meu irmão? Ele falou, pastor, eu estou passando uma crise financeira muito grande. E essa madrugada alguns meninos vieram e picharam toda a fachada da minha loja. Eu não tenho dinheiro nem para tirar das paredes os palavrões. Eu lembro que eu abracei aquele irmão e orei por ele. Depois entrei no carro para voltar para casa. Mas quando estava no caminho de casa, o Espírito Santo falou, filho, eu não quero só que você ore por ele. Você pode pintar a loja do teu irmão. Falei, tá bom, Deus, amanhã
Deus falou, não, eu quero que você faça isso agora. Falei, Deus, eram 11 horas da noite, menos 1 grau em Curitiba, estava frio. É para você pintar agora, ele vai chegar amanhã cedo e está tudo arrumado. Aí eu lembro que eu peguei o telefone, liguei para um amigo, falei, cara, você topa pintar a parede de madrugada? Ele falou, vamos embora, pastor. Achei mais 2 amigos, compramos latas de tinta no mercado 24 horas, fomos para frente do lugar e ficamos até 5 horas da manhã pintando as paredes. Aquela madrugada, aquele irmão chegou tarde em casa, mais de meia-noite, foi pôr a filha para dormir. E na hora da oração, a filhinha falou assim para ele, 6 anos, pai, você está muito triste, deixa eu orar por você hoje. E ela orou assim, papai do céu, meu pai está muito triste, manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Ele voltou para a cama. Obrigado, irmão. Ele voltou para o quarto, falou, oração de criança. Outro dia pegou um ônibus, chegou atrasado para trabalhar, quando ele desce do ônibus, ele olha, vê a parede pintada, vê a outra também. Ele vai no vizinho e fala, você viu alguma coisa? Ele falou, não vi nada. Foi no outro, você viu alguém pintando aqui? Diz, não. Aquele irmão abre a porta do escritório, se ajoelha no chão, começa a chorar e diz, Deus ouviu a oração da minha filha, mandou os seus anjos aqui. Mas Deus é tão bom, eu também fui abençoado nessa, sabe? Acabei casando, não com a filha pequena, mas com a mais velha desse senhor. Tem gente solteira aqui, deixa eu ver, tem solteiro? Levanta a mão aí, querido. Olha, tem um monte de parede para pintar aqui, eu vi no caminho. Pode pintar, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Última lição e quero terminar. O esconderijo de Deus é o lugar onde aprendemos a temer o Senhor. Presta atenção. O esconderijo de Deus é o lugar onde aprendemos o temor do Senhor. O que me chama a atenção é que, ao mesmo tempo que Moisés o procurava, o buscava, e por isso sobe a montanha e vai entre as rochas, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele também literalmente se escondia de Deus, porque ele sabia, se ele desse um passo em falso, se ele usasse um pouco mais, se ele fosse além, ele seria consumido pela glória de Deus. Quando frequentamos esse lugar e Deus revela a grandeza dele a nós, aprendemos o temor do Senhor. Quando chegamos nesse lugar, aprendemos quem nós somos e quem Ele é. Ele é o Deus terrível e todo-poderoso. A palavra de Deus diz que Ele mede os céus a palmos e toma os outeiros da terra em balança de precisão. Os profetas vão dizer no Antigo Testamento que Ele anda e as montanhas derretem. Ele é chamado de Deus dos trovões. A Bíblia fala de um Deus terrível que faz a terra chacoalhar e tremer. Esconderijo dos trovões, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus grandioso. Quando estamos na presença dEle, sabemos quem nós somos. É isso que acontece com Isaías, quando ele entra no templo e a glória de Deus se manifesta ali. Ele vê aquele lugar cheio de fumaça, tremendo, e ele diz, ai de mim, porque sou um homem impuro, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, quem sou eu?
Quando João adentra nesta presença santa, ele cai prostrado. Deus é Deus, terrível e todo-poderoso. Isaías, na presença dele, vê os serafins. A mais alta hierarquia dos anjos. O nome serafim significa consumido pelo fogo. Estão tão perto que são consumidos pela presença do próprio Deus. Eles têm asas. Com asas cobrem os rostos, com asas cobrem os pés. É como se dissessem a mais alta hierarquia dos anjos: eu não sou digno de olhar para ele, eu não sou digno de estar na presença dele. Ele é Deus terrível e todo-poderoso. Este é o nosso Deus. Não há ninguém como ele. Toda a terra declara a sua grandeza, os céus anunciam a sua glória. Ele é Deus, com a sua palavra criou o dia, a noite, fez a terra, o firmamento e os céus. Não há outro como ele, não há outro como ele. Quando entramos neste lugar, entre as rochas, e ele se revela, sabemos quem e quem ele é. Você já chegou perto o suficiente para se sentir tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno? Eu lembro de entrar na presença do Senhor e os meus pecados passarem como um filme, e eu me senti o menor dos menores, porque ele é grande e terrível. Moisés estava ali, e ele então entendeu. Ele aprendeu o temor do Senhor. Eu creio, um despertamento vai vir. Quando levarmos a igreja neste lugar, preste atenção. Todos os avivamentos, os mais importantes da história, aconteceram depois de grandes crises. Nestes dias, Deus feriu a terra. Nestes dias, a terra está sendo chacoalhada. Os homens mais inteligentes do mundo não foram capazes de resolver o problema. Os homens mais poderosos do mundo não foram capazes de pagar esta conta e resolver esta história. A Bíblia diz que a terra geme, procurando a revelação dos filhos de Deus. Eu creio. Deus está restaurando o temor dele no meio do seu povo. Agora preste uma atenção. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Deus está chamando a sua igreja. Deus está nos convocando, eu creio. As multidões estão vindo. Um mover de salvação vai varrer a terra. Deus está restaurando o temor pelo seu nome nestes dias. Ele é Deus, Ele não se deixa escarnecer, Ele é Deus terrível e poderoso. E quando voltarmos para este lugar, veremos a glória do Senhor encher a terra como as águas enchem o mar. Eu creio, preste atenção, se prepare, algo grande está para acontecer. Como Josué disse ao povo, hoje eu quero dizer a esta igreja: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Eu vejo as pessoas descendo o morro, eu vejo elas invadindo as igrejas, pessoas de todas as classes, de todas as cores, dizendo: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Santificai-vos, amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Um grande despertamento está para acontecer. Um grande despertamento, não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Não sabemos quem vai resistir. Não sabemos se vamos passar um dia. Esta pandemia trouxe um senso para nós da nossa fragilidade.
Nós somos pequenos vasos de barro, frágeis. Mas o nosso Deus é todo poderoso. É tempo de pregar a palavra, é tempo de anunciar o evangelho, é tempo de pregar como nunca. Não há outra oportunidade. Talvez o seu vizinho não tenha um amanhã, talvez não tenha outro tempo. A igreja do Senhor precisa se levantar nesses dias. Nós vamos entrar nos vales de ossos secos e declarar: o Espírito de Deus vai soprar. Se consagrem, se consagrem. Se consagrem, amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Exalte, Ele é grande, exalte o Deus terrível, exalte o Todo-Poderoso. Erga a sua voz, declare: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Não há outro, não há rocha que eu conheça, não há outro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Deus é a resposta. Só Ele pode nos salvar.